Bem, meus irmãos, voltamos então falando ao vivo do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com a sua logomarca da Menorá. Falamos aqui de Lajinha, Minas, Sul Capixaba, Zona Leste Mineira. Nosso Centro de Cultura está desde 1992 ensinando teologia aqui na região. Já formamos mais de 700 alunos, já passaram na nossa escola mais de 2.000. Estamos ministrando aula do curso básico de teologia. São 3 cursos principais: básico, com 36 matérias, dividido em 6 livros de 6 matérias cada uma. Número 2, intermediário, com 18 matérias. E o curso número 3 é o curso de bacharel livre, com mais 12 matérias. Feitas essas matérias todas, você pode matricular através do 2º grau, requerendo exame de proficiência, para aproveitamento dessas matérias todas e fazer o curso em menos, metade do tempo. Nós estamos no livro de número 6, a matéria é Introdução Bíblica 6. Estamos falando das cartas paulinas. Falamos agora há pouco da carta da prisão, já falamos das cartas de Gálatas e outras mais, agora chegamos nas cartas pastorais. As pastorais é aquela dirigida a pessoas, a discípulos dele, a filhos da fé dele, Paulo, né? Paulo escreveu 13 cartas, Hebreus não está constando aqui, fez 3 viagens missionárias num período de 14 anos, e depois foi preso, ficou 2 anos preso em Cesareia, 2 anos preso em Roma, depois foi solto por Nero e no final foi preso novamente, depois que Nero colocou fogo em Roma, e veio a falecer no ano 68, pouco depois Nero também morreu. E essas cartas escritas para o seu filho na fé, Timóteo, ela foi escrita exatamente depois da sua primeira prisão. Timóteo começou o ministério dele com Paulo, talvez ele tenha ouvido o evangelho na primeira viagem de Paulo, quando ele passou lá em Listra, Icônio e Derbe, que ele era natural de Listra, Listra, né? Perto de Derbe, de Icônio, e mais ou menos no ano 52, ele então teria se convertido, e essa viagem missionária, ele ingressou na 2ª viagem missionária. Ele começou a trabalhar com Paulo na 2ª viagem missionária. Dali eles foram para Filipos, Tessalônica, Bereia, depois voltou para Tessalônica e Corinto. Aí acabou a 2ª viagem. Paulo depois fica um tempo aí parado cá na Judéia. Vamos ver o mapinha das viagens aqui. Depois da 2ª viagem, que foi feita em 3 anos, ele ficou 2 anos em Antioquia parado, Atos 18, 23, para começar a 3ª viagem, na qual gastou 4 anos. Com 14 anos, as 3 viagens de Paulo. Uma de 2 anos, uma de 3 anos, uma de 4 anos. O primeiro intervalo de 3 anos, da primeira a 2ª, e da 2ª para a 3ª, intervalo de 2 anos. E na 3ª viagem missionária, então Paulo vai com Timóteo junto, Silvano geralmente também está junto, que é Silas, e ele fica em Éfeso, depois em Corinto. Paulo, nas suas cartas, quando Paulo está escrevendo, então no ano 52, mais ou menos, ele começou a trabalhar com Paulo, e foi até quando recebeu a primeira carta dele, no ano 65, mais ou menos 13 anos depois, né, que recebe a primeira carta paulina. Essa carta foi escrita na Macedônia, depois que ele foi libertado da primeira prisão dele, aquela que ele ficou lá em Roma, foi libertado no ano 63, e aí ele sai viajando, né? Diz a história, já não tem mais dados no Atos Apóstolos, a gente consegue coletar esses dados pelo livro de Romanos, de Timóteo, de Tito, de Filemon e 2 Timóteo, você consegue montar. Depois, então, do grande incêndio de 1964, ele visita a Espanha, Romanos 15 fala sobre isso, e Clemente de Roma também, um dos pais da igreja que morreu no ano 100, também fala que ele foi até o Ocidente. Depois Paulo deixa Tito em Creta para organizar as igrejas lá, está lá em Tito. Depois Paulo deixa Timóteo em Éfeso para doutrinar a igreja lá. Depois visita Macedônia e escreve 1 Timóteo. Depois ele passa por Troade, deixa sua capa e os livros na casa de Carpo. Depois ele vai a Corinto, escreve a carta para Tito, planejando ir a Nicópolis. Depois Paulo é preso em Corinto, Nicópolis ou Éfeso, em algum lugar da Acaia, na Macedônia, na Ásia. Aí então ele é levado para Roma, no ano número 67, ele está em Roma, tem a primeira audiência perante o tribunal, ele fala disso na 2ª carta, capítulo 4, versículo 16, que ninguém assistiu ele na audiência, e no ano 68 ele escreve a 2ª carta, dizendo que a sua morte se aproxima, 2 Timóteo 4, de 6 a 8. E logo depois, no ano 68 mesmo, ele é martirizado, decapitado, fora de Roma, na Via Óstia. Essa é a história que a gente monta em cima das cartas que ele escreveu após a primeira viagem, né?
após a primeira prisão, que é Timóteo número 1, Timóteo 2 e Tito. Então esse Timóteo, quem era Timóteo? Timóteo é filho de Eunice e a avó dele é Lóide. Ele é filho de mãe judaica, judia, e o pai é grego, né? É isso aí. A mãe dele chama Eunice, a avó chama Lóide, e eles ensinaram a ele as primeiras escrituras. Paulo diz isso, né? Que você é ensinado nas escrituras conforme a sua mãe Eunice e sua avó Lóide. É treinado nos escritos sagrados. Essa primeira carta tem 6 capítulos, 113 versículos, 2.142 palavras, 12.132 letras. A segunda é menor, tem 4 capítulos apenas, 83 versículos, 1.504 palavras, 8.609 letras. A primeira carta de Timóteo, para Timóteo, ela tem muito Deus, 24 vezes, fé, 19 vezes, Cristo, 15 vezes, homens, 13 vezes, Jesus 13 vezes. Essa é a primeira carta. Aparece aí, sempre aparece Deus e Senhor, Jesus Cristo. Aqui aparece fé. Na segunda aparece Deus 17 vezes, Senhor 17, Cristo 14, Jesus 13, verdade 9, fé 8 vezes. As cartas de Timóteo, cartas pastorais, ensinando ele como ele dirigia a igreja, mostrando ele que tinha unção, né? Porque foi consagrado pelas mãos do presbitério, e Paulo cita isso. Timóteo era pastor em Éfeso, né? 1 Timóteo 1,3. Ele então relata sobre isso aí. Foi separado para o ministério, 1 Timóteo 1,18, que pelas mãos do presbitério desenvolve cabalmente o teu ministério, pelas profecias que foi te dada, 1 Timóteo 4,14, 2 Timóteo 1,6, pela imposição de mão do presbitério. Já existia aqueles anciões, né? Anciãos, né? Os presbitérios eram os mais idosos. Então, não tem muita citação do Velho Testamento nessa carta de Timóteo, não. Nas 3 cartas do Novo Testamento, o texto do Antigo Testamento não é citado diretamente nessas cartas pastorais, com a mesma intensidade encontrada nas cartas de Paulo às igrejas, né? Mas tem algumas ideias, assim, algumas noções, algumas coisas tiradas de lá. Nessas cartas a Timóteo e a Tito, as construções teológicas ou litúrgicas que ocorrem em vários pontos de cada carta provêm ora de um repositório do Antigo Testamento, ora de um linguajar ou de formulações oriundas das tradições. O que Paulo vai tratar nessas cartas, então? Na primeira carta de Timóteo, foi escrito depois do apóstolo ter sido posto em liberdade, então, depois que ele foi para a Espanha, Mileto, Colosso, viajou e tal, ele foi escrita para falar para ele sobre os deveres e animá-lo, e admoestá-lo, né, contra os falsos mestres também. Podia resumir no seguinte tema: as qualidades e os deveres do ministro cristão e a sua relação com a igreja, o lar e o mundo. Seria o tema da primeira carta. O conteúdo da primeira carta é a sã doutrina, oração pública, qualidades ministeriais, doutrina falsa, instruções pastorais, exortações finais. Ele trata disso aí nessa primeira carta, também combatendo, como combateu em outras cartas, né? Ele combate o gnosticismo, que é aquele povo que acreditava que Jesus era um anjo, né? E legalismo, que é o judaísmo querendo forçar a circuncisão. Fala sobre o testemunho do Paulo, dá um mandamento para ele. Oração pública ensinando como orar. As qualidades do ministro, ele escreve elas todinhas no capítulo 3, né? Como que deve ser o ministro, o bispo, deve ter as qualidades dele, quem aspira ao episcopado, excelente obra deseja e tal, e relata ali todas as qualidades do diácono, dos pastores. Por fim, ele fala sobre as doutrinas falsas, né? Encarnação de Cristo, ressurreição, manifestação, proclamação, exaltação, e no final passa instruções pastorais, referente a homens, mulheres, velhos, jovens, viúva, presbíteros, servos, e aí faz as exortações finais sobre separar falsos mestres, fugir do amor ao dinheiro, lutar no combate glorioso, guardar a missão que Deus lhe deu e guardar a santa missão. Na segunda carta, já quase na hora de morrer, já preso em Roma, para aquela sentença final que vai ser morto, depois decapitado, martirizado, ele já fala do que está acontecendo ali, que ninguém foi na audiência com ele, que todo mundo sumiu, abandonaram ele, e pede a Timóteo que venha visitá-lo, que venha encontrar com ele, né? Ele então diz isso aí, porque foi escrito para pedir presença de Timóteo em Roma, para admoestar contra os falsos mestres, para animá-lo nos seus deveres, para fortalecer nas perseguições vindouras. E aí ele diz que a morte dele se aproxima, né, e tal. Foi escrita quando ele estava lá em Roma mesmo. O conteúdo da introdução, exortações em vista de sofrimentos e perseguições futuras, exortações em vista da apostasia atual, em vista da apostasia futura e conclusão.
Na introdução, então, ele fala sobre ele, a vocação dele, foi chamado para isso, a saudação de Paulo a Timóteo, as orações incessantes de Paulo por ele, o dever de Paulo ver novamente Timóteo antes de morrer e as memórias de Paulo. E aí fala também sobre os sofrimentos e as perseguições futuras. E Demas havia abandonado ele, Onesíforo havia estado com ele ali, ajudado ele bastante. E exortações em vista da apostasia que estava acontecendo, para os cristãos evitar discussões vãs e profanas, para ele ser um verdadeiro mestre na palavra, ensinar as coisas corretas, a fugir de doutrina errônea, né? Evitar especulações. E depois fala sobre a apostasia futura, que está para acontecer, evitar falsos mestres, permanecer fiel às suas convicções, cumprir o ministério de evangelista que ele tinha sido dado. E a conclusão é um pedido urgente para que procura vir ter comigo depressa, porque estava próximo, estava na iminência da sua morte, da sua sentença a sair. Conta que Demas foi embora para Tessalônica, passa as instruções especiais para trazer Marcos quando viesse, trazer os livros que tinha ficado em cartas, pergaminhos, etc. Fala sobre uma oposição terrível contra ele, e assim ele vai encerrando então as saudações finais e as bênçãos. Então essa carta foi pouco antes do martírio de Paulo, na prisão Marmetina em Roma, por ocasião do segundo aprisionamento, mais ou menos em 67, por aí afora. Em 68 ele vem a ser morto e decapitado. Então esse é o roteiro aí. Vamos ver o que Deit fala aqui. Deit diz que a epístola primeira foi a primeira das epístolas pastorais, para dar instrução sobre a doutrina, a ordem e disciplina da igreja. E a segunda é o último livro das 3 epístolas pastorais, para dar instrução, a mesma coisa, cita a mesma coisa, a ordem da igreja, doutrina e disciplina. A primeira ele fala que tem 106 versículos de história, 5 versículos de profecias cumpridas, 2 versículos de profecias não cumpridas, e na segunda ele diz que tem 10 versículos de profecia cumprida, 68 de história e 5 de não cumpridas. É isso aí, essas são as cartas de Paulo para Timóteo, primeira e segunda cartas. A primeira logo depois da sua prisão, quando ele é solto, a segunda quase na hora de ser martirizado. Paulo escrevendo a seu filho, né? Ele menciona 2 vezes aqui, em Timóteo 1, 18, Timóteo capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 18, 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 2, fala, meu filho, então é considerado filho dele. Alguns até explicam sobre isso, porque Paulo circuncidou Timóteo, quando já tinha lá seus 18, 20 anos, né? E depois da primeira encontro de Paulo com Timóteo até o último, né? A primeira carta, passa mais de 13 anos. Timóteo deveria estar com uns 30 e tantos anos. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.